Olá, meu nome é Raíssa Coutinho e sou doutoranda em Educação no programa de pós-graduação em Educação da UFPB e vou apresentar a tese intitulada O Discurso sobre o uso do desenho de humor na educação popular. Então esse vídeo está datado de 26 de março de 2020. Então vou iniciar a apresentação. A tese é realizada sob a orientação do professor Erenildo João Carlos e no primeiro capítulo, é o capítulo introdutório, intitulado A Pesquisa em Tela e seus Instrumentos, dividido em três subtítulos: o delineamento do objeto de pesquisa, a problematização e a relevância, o cenário onde acontecem as escavações e, por último, a luz do horizonte metodológico, onde vai ser especificado a abordagem teórico-metodológica utilizada, os procedimentos, as categorias de análise. Então, inicialmente é preciso destacar a imersão do objeto. Então, esse objeto ele tem toda uma vinculação com a minha trajetória enquanto pessoa, estudante do curso de pedagogia e pesquisadora. Então, por que o desenho de humor? Eu sou filha de chagista e esse aspecto ele tem essa vinculação com a minha trajetória pessoal e me motiva a fazer esse estudo, e principalmente na área de educação, pela minha inserção em 2007 no curso de pedagogia. E, mais precisamente, na minha vinculação de trajetória com o professor Erenildo João Carlos, que já tinha interesse nesse tema de imagem visual, educação popular, educação de jovens e adultos, e me motivou ao aprofundamento desses estudos, o que culminou tanto na minha participação em grupos de estudos, de projetos, Prolicem, monitoria e toda essa atuação voltada para que eu mais e mais fosse encontrando achados a partir dessa temática, e culminou na escrita do TCC, da dissertação de mestrado e atualmente na consolidação, que estamos aí nesse processo de finalizar a tese que está sendo apresentada para vocês. Então, foi esse percurso que, a partir dessa revisão sobre achados anteriores e o estado da arte, que ocorreu esse delineamento do objeto de pesquisa. Então, foi realizado um levantamento sobre pesquisas em torno dessa temática. Então, quais as dissertações e teses sobre esse tema existentes na plataforma de teses e dissertações da CAPES? Então, foram identificados uma série de trabalhos. É uma temática bastante restrita, então não tem tantos, não há numerosos trabalhos, mas foram identificados um total de 4 teses e 35 dissertações, em torno do tema desenho de humor e educação. Então vão ter trabalhos como desenho de humor e escola, desenho de humor em ambiente digital, desenho de humor na formação do leitor, CHAGE, educação de jovens e adultos, e assim por seguinte. Então, uma série de trabalhos dentro desse universo temático foram encontrados no banco de teses da CAPES. E esse levantamento foi necessário para que determinados achados fossem afunilando o que de fato seria investigado. Então, daí vão sendo apresentadas a problematização e a relevância desse estudo, principalmente destacando esse cenário chamado civilização da imagem, esse terreno vasto de linguagens, em especial a imagem visual, o desenho de humor inserido nesse terreno, circulando em vários meios de comunicação em nosso cotidiano, onde se destaca o jornal. Então, sabe-se que o jornal é um dos principais meios de comunicação onde o desenho de humor se enquadra,
em especial a charge por essa vinculação com informação, tempo, espaço e essa difusão aí de informações relevantes, polêmicas e de interesse público. Então, vão ser destacadas práticas discursivas e em um recorte de tempo de 1960 a 1980. E por que isso vai acontecer? A partir do levantamento de teses e dissertações, destaca-se uma dissertação que vai ser abordado justamente esse recorte temporal. E, por seguinte, eu vou explicar melhor como isso acontece, mas a relevância nesse processo destaca a imprensa alternativa e a vinculação do desenho de humor com a cultura e os sujeitos populares. O que interessa a essa linha de pesquisa da educação popular onde está inserida essa tese. Então, por isso a relevância, né, desse estudo. Uma nova linguagem de comunicação social é destacada então, principalmente no terreno da educação popular, de vertente libertadora, onde vai ser achado esse acontecimento do uso do desenho de humor nesse campo específico da educação. Então, vai ser identificado documentos como Vivendo e Aprendendo, que vai expressar justamente esse acontecimento em nível discursivo, ressaltado como um material que descreve as experiências do IDAC nos trabalhos de EP durante o exílio de Paulo Freire, Cláudio Secom, Rosisca e Miguel Daci de Oliveira. Então, nessa rede discursiva, que vai ser identificada em uma determinada dissertação, que vai chamar atenção para essas experiências, vai identificar uma série de documentos que vão trazendo essas evidências. Então, apontando o desenho de humor como um acontecimento cuja presença enunciativa é o nosso objeto de pesquisa e será descrita analiticamente para evidenciar as particularidades de tal existência e sistematizar os achados para trazer esclarecimentos sobre o uso desse tipo de linguagem visual conforme os princípios da perspectiva pedagógica libertadora. Então, qual é o objeto, o problema e a tese desse trabalho? O discurso sobre o uso do desenho de humor na educação popular é o nosso objeto e é permeado por questões como esse acontecimento está posto no discurso da educação popular, sob quais articulações e critérios, quais as regras e as estratégias do uso desse desenho nesse terreno discursivo. Então, nota-se que as questões elas estão vinculadas à natureza analítica que vai acontecer na tese. Então, é uma análise que acontece numa perspectiva discursiva. Então, qual é a tese que eu vou sustentar nesse trabalho? Em síntese, defende-se a tese de que o desenho de humor é um tipo de linguagem existente no campo da educação popular que facilita o nexo entre a educação, a cultura e a política no processo de formação e conscientização dos sujeitos educandos de modo sintético e crítico e cujo uso pedagógico abrange procedimentos como síntese cultural, leitura de mundo, reflexão crítica, a problematização e o diálogo. Então, quais são os objetivos da tese? O objetivo geral é analisar o discurso sobre o uso pedagógico do desenho de humor na educação popular entre as décadas de 60 e 80. Os objetivos específicos serão mapear os documentos sobre o uso do desenho de humor na EP, identificar as séries enunciativas que especificam o uso desse tipo de linguagem, identificar suas regularidades enunciativas, especificando regras, estratégias, domínios de conhecimento e feixes de relações, e analisar, sistematizar e descrever a especificidade da ordem do discurso do desenho de humor na educação popular. E agora a gente vai focar na abordagem teórico-metodológica realizada na tese. Eu já tinha adiantado que
foi realizada uma análise numa perspectiva discursiva, mas ainda não tinha especificado qual análise discursiva é realizada na tese. Então, aqui acontece a análise arqueológica do discurso, empreendida pelo Foucault. Então, é nesse tipo de análise que vamos nos debruçar a realizar nos escritos. Então, quais são as categorias de análise que vão estar presentes nesse trabalho? Enunciado, discurso, posição de sujeito, prática discursiva e regularidade. E também as categorias de análise mais voltadas para a temática, que são imagem visual, comunicação, desenho de humor, cultura popular, educação popular. Então, são justamente essas categorias que elas vão norteando e moldando o presente trabalho. Então, quais são os procedimentos dessa pesquisa, a partir dessa natureza discursiva especificada? É dividida em 3 procedimentos: mapeamento, escavação e análise descritiva. Então, o que acontece nesses 3 procedimentos? Primeiramente, no mapeamento, vamos ter o horizonte documental a ser escavado. Então, primeiramente, teremos um documento, será o ponto de partida, e esse ponto de partida ele vai me direcionar para outros documentos. Então, vou ter ali uma natureza de documentos primários e documentos secundários, que são justamente os documentos que estes vão me remeter. Então, por isso que não temos um quadro de referências a priori. Esses documentos eles vão ser identificados no decorrer da análise. Então, é uma natureza de proposta de pesquisa que ela diverge do que tradicionalmente acontece, onde as pesquisas elas já no início já têm um quadro de referências a ser utilizado. Os documentos aqui eles vão sendo identificados ao longo do processo de mapeamento. Então, e as escavações? As escavações vão ser justamente a essa leitura sistematizada, tendo em vista as categorias analíticas que vão nos nortear nessas leituras, até porque nem tudo que está presente nos documentos vão ser considerados, até porque vão divergindo do objeto, das questões que vão responder ao problema da pesquisa. Então, essa leitura sistematizada ela vai sendo norteada por essas questões, pelas categorias de análise, o que esse campo enunciativo vai nos mostrando. E vai ter nessas escavações, vamos ter os textos. Esses textos podem me remeter a um desenho de humor, que é a natureza do trabalho em tela. Então, há um determinado tipo de jornal. Então, essas remensões que vão sendo realizadas nessa leitura sistematizada. Vão ser necessários recortes temporais, como acontece aqui, que já foi apontado, o recorte da década de 60 a 80, que vai ser mais pertinente para o tipo de respostas que a gente precisa dar, a relevância que esses achados dentro desse recorte nos apresenta, que já foi discutido, e o próprio recorte de tempo pelo prazo também que temos institucional, e que precisamos encerrar em algum momento essa pesquisa. Então, esses vários aspectos vão nos norteando para que o trabalho ele esteja posto dessa maneira e não de outra. E a análise descritiva, que é o produto final
dessa análise, né? O corpus, ele vai sendo aí apresentado a partir desses achados, de tudo que vai sendo delimitado e apontado. Então vai ser organizado esses achados, as suas regras, as suas estratégias, as articulações existentes, os domínios de conhecimento que foram acionados, e tudo isso vai aparecer nesse corpo de texto, então, que vai ser o nosso produto final. Então aqui é a visualização da capa do livro, da análise, aliás, do livro Arqueologia do Saber. Então vamos aqui. Então esse é o esquema geral do discurso sobre o uso do desenho de humor na educação popular. Pode aproximar um pouco para uma melhor visualização. Então teremos aqui o feixes de relações, nesse tripé aqui, o imagético, o humorístico e o jornalístico, vinculados aqui ao desenho de humor, essa categoria analítica. Essa conexão com os feixes de relações presentes no ideopolítico, nessa natureza ideopolítica, no modo como esse discurso vai aparecer, e o nexo com a educação popular, um terreno, né, dessa árvore derivativa que vai ser apontado, e em seus nexos com o domínio pedagógico e os correlatos, o epistemológico e o metodológico. Obrigada. Então vamos seguir aqui adiante. Então, como vai estar apontado os desdobramentos das escavações enunciativas na sequência dos capítulos seguintes, né? Porque até o momento a gente estava no capítulo introdutório. Então agora a gente vai adentrar nos 3 próximos capítulos, que são: capítulo 2, o desenho de humor e os seus entrelaçamentos discursivos, as conexões entre a linguagem imagética, a jornalística e a humorística. O capítulo 3, os feixes de relação ideopolíticos nos desdobramentos discursivos do uso do desenho de humor na educação popular. E o capítulo 4, o horizonte discursivo sobre o uso do desenho de humor na educação popular, o domínio pedagógico e os desdobramentos epistemológicos e metodológicos. Então, como aparece esse mapeamento e escavações desses documentos, né? Como são esses desdobramentos documentais? Então, aqui teremos os documentos primários e os documentos secundários. Quais são eles? Os documentos primários, nos documentos primários teremos, entre charges e escritas, as experiências educativas de Cláudio Secom, de Vilvoc, 2013. Essa é a dissertação que lá no início eu tinha falado que ia ser ali o ponto de partida dessa investigação, que o trabalho que foi norteando esse objeto de pesquisa, as questões que foram levantadas. Então, essa dissertação vai aparecer naquele quadro de levantamentos de dissertações e teses. Então, ele tem esse título. E ele vai me remeter a outros 4 documentos primários, que são Vivendo e Aprendendo, Experiências do IDAC em Educação Popular, Vida na Escola e a Escola da Vida, Cuidado Escola e Brasil Vivo, uma nova história de nossa gente. E esses documentos, eles vão me remeter aos documentos secundários, que são a imagem e a comunicação, os intelectuais e a organização da cultura, de Gramsci, os xistes e a sua relação com o inconsciente, de Freud, o Tratado Geral da Semiótica, de Eco, Educação como Prática da Liberdade, Extensão ou Comunicação, Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Oprimido, Ação Cultural para a Liberdade e Conscientização, todos esses documentos de Freire. Então, para melhor visualização desses documentos primários, né, além da dissertação mencionada anteriormente,
esses documentos primários, né? Então, Vivendo e Aprendendo, Cuidar de Escola, Vida na Escola e a Escola da Vida, e o Brasil Vivo, as capas aqui para a gente poder visualizar melhor. Então, dando prosseguimento à nossa apresentação, aqui é apontado o esquema, aliás, melhor dizendo, a árvore de derivação arqueológica, a primeira delas. Então, pode aproximar aqui um pouco para uma melhor visualização de como essa árvore de derivação ela vai sendo constituída. Então, ela vai aparecer justamente a partir dos feixes de relações apontadas anteriormente, que é da imagem visual, o jornalístico e o humorístico, vinculados justamente com essa categoria de análise do desenho de humor, e ela vai apontando ao longo das escavações, dessa leitura sistematizada, dessa análise descritiva, esses desdobramentos tal como aqui estão, né? Então, o desenho de humor sendo entendido como uma linguagem imagética em sua vinculação com o nexo com o eixo sociocultural, o cotidiano e a cultura popular. Então, é um desenho de humor que ele possibilita esses tipos de nexos com a realidade apontada no discurso, e o seu aparecimento como uma representação de situação existencial, onde a gente já percebe aí esse terreno da pedagogia em um viés libertador. Então, esse desenho de humor ele vai sendo utilizado como codificação, onde é constituído por informação, comunicação e significação, processos relacionados, né? Uma informação que constitui esse desenho de humor, e essa comunicação que não se dá sem essa significação, sem essa vinculação com o que é ali representado nesse desenho de humor e como isso vai ser comunicado. E daí, nessa função comunicativa, a gente identifica os nexos com o domínio da linguística e da semiótica. Então, vai haver uma série de irregularidades e dispersões que podemos destacar aí, procedimentos destacados a partir da linguística, nesses modos de leitura que vão sendo apresentados em seus procedimentos, e da semiótica, a partir dessas noções de sujeito que vão ter um nexo também com a psicanálise. Então, é uma dispersão que vai haver a partir do domínio da linguística com a semiótica, justamente nessa noção de sujeito que vai aparecer, e essa ênfase entre o verbal e o visual também vai aparecer algumas dispersões. Então, o nexo jornalístico vai aparecer justamente por essa função comunicativa, né, nesse desenho de humor, que vai ser especificado também nas suas diferentes tipologias, a charge, a caricatura, o cartoon, a tira cômica. E esse nexo jornalístico, a partir das práticas discursivas apontadas, vai ser enfatizada a presença da imprensa alternativa. É uma instância aí que vai aparecer nesses desdobramentos das práticas discursivas da ditadura militar, os movimentos pela cultura e pela educação popular, e se destacando determinadas posições de sujeitos, os intelectuais, jornalistas, desenhistas, educadores. E essa estratégia humorística ela vai ter uma série de especificidades, como a relação de diferenciação entre o desenho de humor e a fotografia. Então, o desenho de humor ele vai ter determinadas especificidades que a fotografia ela não vai dar conta, como aglutinar uma série de informações,
elementos e uma simultaneidade que esse outro gênero não possibilita. Então, o uso do desenho de humor, ao invés de um outro tipo de linguagem, não acontece por acaso. Então, é justamente essas possibilidades que vão ser algumas das razões dessa escolha. Então, vamos aqui passando, nesse próximo slide, podemos ver essas tipologias, né, de desenho de humor: charge, caricatura, cartoon e tira cômica, né, cada uma em sua sequência. Então, a próxima árvore de derivação arqueológica, a segunda delas, aponta os feixes de relação ideopolítico nos desdobramentos discursivos do uso do desenho de humor na educação popular. Então, o que é que esse viés ideopolítico vai nos mostrar? Os meios de comunicação, em sua função comunicativa, em que o desenho de humor vai estar ali presente, né, como já foi destacado, e a função comunicativa, ela vai aparecer em uma perspectiva crítica que atenta às diferenciações necessárias entre manipulação e conscientização, tendo em vista essa presença aí ideológica. E para que essa perspectiva crítica seja enfatizada, há um nexo com o domínio marxista nessa relação e aprofundada no viés político da educação popular. Então, como é que esse processo de conscientização ela tem essa legitimidade nesse terreno? Então, ela é discutida a partir de como esse uso do desenho de humor precisa ser utilizado em determinadas regras, estratégias e especificidades para que essa função aconteça desta maneira. Então, a partir desse viés político, vão se destacar alguns eixos temáticos, que são as questões étnico-raciais e o processo de libertação, o feminismo e a formação de mulheres, a formação política dos operários, a educação e desigualdade social, a crítica ao papel da escola na sociedade industrial. Está dando para visualizar de modo aproximado, né? Então, e vão aparecer os desencadeamentos estratégicos desses eixos temáticos, que é a legitimação identitária do papel do cidadão, a crítica à perspectiva colonial e às disparidades do viés socioeconômico no espaço escolar, a relação de diferenciação de oposição no que abrange posições de sujeito e seu papel em diferentes instâncias, a crítica à retórica da desigualdade de chances na instância escolar e a educação tradicional. Então, esse uso do desenho de humor vai aparecer aí de modo correspondente a esses eixos temáticos, como a gente foi destacando, e aqui está alguns desenhos que vão aparecer nos documentos primários. Então, na árvore de derivação arqueológica 3, o discurso sobre o uso do desenho de humor na educação popular aparece a partir do domínio pedagógico e os desdobramentos epistemológicos e metodológicos. Está dando para visualizar de modo aproximado. Então, vamos aqui destacar melhor. Então, a partir desse domínio pedagógico, mediante o correlato epistemológico, há uma ênfase do domínio da história em sua articulação com a nova história, a antropologia e a sociologia, justamente pelo aparecimento enfático do sujeito e cultura popular. Então, é justamente uma história vista de baixo que vai sendo destacada, mudando as estratégias de uma história numa perspectiva tradicional, por exemplo, em que há uma ênfase em heróis, em posições de sujeito de modo hierárquico. Então, aqui, nesse terreno discursivo, vai acontecer uma descentralização da noção de sujeito da história tradicional.
Então vai ser realmente enfatizado esse sujeito popular, as suas vivências, esse nexo sociocultural com essa realidade pertinente e as informações relevantes nesse cenário. Então, há também um status da pedagogia do oprimido, em como essas práticas discursivas elas vão ser realizadas, embasadas no IDAC, e esse nível de entendimento sobre a educação, que vai ter justamente essa relação de não equivalência com a educação tradicional. Então, vão aparecer questões didático-pedagógicas que norteiam esse enredo discursivo a partir desse correlato metodológico, com nexos em 3 pilares, pelo menos. Então, que é o dialógico comunicativo, dessa comunicação que não aparece como um comunicado, mas uma comunicação que se desdobra em um diálogo, uma semântica existencialista que vai se conectar justamente com essa realidade das existências desses sujeitos, o que faz parte desse cotidiano, desse saber de experiência, e essa perspectiva humanista científico. Então, desses vários domínios que vão embasar essas diferentes visões de mundo, essas diferentes realidades socio-históricas, numa perspectiva humanizante. Então, essas questões vão aparecer, né? O porquê, justificativa, razões desse uso do desenho de humor, o que vai ser apontado, aspectos socio-históricos, culturais, temas, conteúdos, como esse uso acontece a partir de projeções, por exemplo, e como esses procedimentos se sucedem, para quem, como essas posições de sujeito elas vão sendo tomadas em suas particularidades. Então vai aparecer determinados aspectos como caráter geracional, especificidades do acúmulo de saber, na dimensão sociocultural e na dimensão da instância escolar. Quem são esses sujeitos que estão presentes em instâncias como esta, por exemplo. Então, e o para que esse desenho de humor ele é utilizado? Aí se desdobra no processo de conscientização, na formação político-cidadã e formação criativo transformadora, porque não basta apenas utilizar pedagogicamente esse tipo de linguagem, mas também aprimorar esse processo criativo, em como essas linguagens são criadas também. E nas considerações finais, resumidamente, vamos trazer aqui que com o decorrer das escavações vão aparecer esses feixes de relação da linguagem imagética, humorística, jornalística, bem como no viés ideopolítico, epistemológico, pedagógico do discurso, na busca de esclarecer a presença discursiva do uso do desenho humorístico na educação popular. E esse campo específico da educação como um espaço de análise, de reflexões, de problematizações e de buscas por alternativas para uma formação humana dos sujeitos, tendo em vista sua inserção na comunidade, no trabalho, na escola, e uma série de domínios ao longo dessas escavações vão sendo acionadas, como da linguística, semiótica, psicanálise, história, antropologia, comunicação social e da própria pedagogia. Então, as posições do sujeito popular vão ser legitimadas e destacadas de modo diferenciado, então realmente fazendo com que essa presença ela tome uma proporção em que essa realidade do sujeito possa de fato ser incorporada nessas discussões e em como esse desenho ele vai apontando essa presença. Então, uma nova linguagem de comunicação social que vai tomando esse protagonismo da cultura e dos sujeitos populares. Então, no discurso sobre o uso do desenho de humor na educação popular, há um entrecruzamento do domínio pedagógico com os correlatos epistemológicos e metodológicos, que vai ter um acumulado teórico nesse processo, como já vimos, na linguística, antropologia, sociologia, história e, em especial, da pedagogia libertadora.
Então a gente vai perceber esses desdobramentos em 3 vértices, que é o dialógico comunicativo, o semântico existencialista e o humanístico científico. E, em suma, atenta-se para o entendimento das linguagens como discursos e dessa necessidade, desse aprofundamento sobre esses níveis de existência, no modo como essas linguagens elas são utilizadas e do necessário aprofundamento do entendimento de como esse nível discursivo aparece sobre essas práticas educativas que vão deixando rastros acerca dos modos de uso, das estratégias, das regras, dos domínios de conhecimento, de saber que são acionados nesse terreno e que precisam dessa sistematização e de um estudo que esclareça o porquê que essas linguagens aparecem, o porquê de sua relevância, o porquê de suas particularidades e a necessidade de utilizarmos com qualidade no campo da educação. Então, o percurso dessas investigações tendo esse devido entendimento da busca por contribuir para o terreno da educação popular. E nesse processo percebemos a relevância de estudos no âmbito da análise arqueológica do discurso, as pesquisas que vêm se desdobrando, apontando o modo como esse nível de existência discursivo vai aparecendo, tendo em especial objetos no campo da educação, e a devida necessidade de uma pedagogia crítica da visualidade, dando ênfase justamente a essa imagem visual em seu uso pedagógico, e, por fim, a relevância do aprofundamento de estudos sobre a articulação entre comunicação e educação, no uso de linguagens como o desenho de humor. Então, diante disso, ratificamos a tese o desenho de humor como um tipo de linguagem existente no campo da educação popular, que facilita o nexo entre educação, cultura, política, no processo de formação e conscientização dos sujeitos educandos de modo sintético e crítico, cujo uso pedagógico abrange procedimentos como reflexão, diálogo, problematização, síntese cultural. E aqui está algumas das nossas referências utilizadas, não estão todas, mas destacamos alguns documentos acionados e finalizamos com uma reflexão de Paulo Freire. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca, e ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Então, fazendo um nexo com o uso do desenho de humor, que permeia esse campo do emocional, do fazer rir, mas um rir com um propósito crítico. E assim eu agradeço a atenção e as contribuições que antecipadamente já agradeço da banca e da orientação recebida pelo professor Herenildo. Então agradeço aos professores que leram com cuidado, atenção e tendo em vista a competência que cada um tem na leitura desse trabalho e todo esse retorno que terei a partir de cada análise. Então, agradeço a atenção.